Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, no verso 14. Já sabe, né, meu filho, como é que é, né? Primeiro Crônicas, capítulo 29, verso 14. Eu gosto de falar isso sempre em estudos, mas vou aproveitar para dizer hoje. Crônicas não é feminino, é masculino, é um livro. Por consequência, quando você for citar ele, diga primeiro livro de Crônicas, não primeira. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 14, está escrito: entretanto, quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria, como estamos fazendo? Ora, tudo vem de ti, e nós somos tão somente entregamos a ti do que é teu. Nós vamos ler juntos, e talvez seja o primeiro verso que muitos vão ler essa semana. No 3, nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Entretanto, para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo. Ora, tudo vem de ti, e nós tão somente entregamos a ti o que é teu. Amém? Estenda suas mãos. Pai, essa é a tua palavra, e ela não precisa de mim, Pai, para surtir efeito. Ela é por si só uma palavra viva. Mas eu sei que tu preparaste algo para nós aqui nessa noite, e eu te peço, Espírito Santo, usa-me. Usa-me, Espírito Santo, para que esta palavra alcance o coração do teu filho, da tua filha. Que não possamos sair daqui como chegamos, mas que possamos ser transformados, renovados, posicionados através do que tu trouxeste para essa noite. Espírito Santo, que todas as portas que estão fechadas em nosso ser possam ser abertas agora. Pai, que todo cansaço, que todo sentimento contrário, que tudo que possa gerar uma distração, eu te peço em nome de Jesus, que bata em retirada em o nome de Jesus. Que nesse lugar reste adoração, louvor, poder, honra ao teu santo nome, em o nome de Jesus. Os anos que foram embora, você pode sentar, que se perder, o que era festa é luto do que não podes pensar, não é o que Deus planejou. Lava-me, Senhor. Coloca o tema da palavra de hoje. Santificando os recursos para a glória do reino. Segunda vez. Santificando os recursos para o quê? Se você está pela primeira vez na igreja evangélica, eu preciso te dizer que o Jesus que nós servimos, que você serve, sim, Ele é um Deus que salva. E a salvação dele não depende de você. Ele te escolheu, Ele pagou o preço por você. A única coisa que você precisa fazer é aceitá-lo. Não existe preço que você possa pagar.
Não existe esmola que você possa dar. Não existe dízimo e oferta que você possa oferecer. Você é salvo porque Jesus pagou o preço por você. A pessoa que está do teu lado é salva porque Jesus pagou o preço por ela. Preço que nenhum de nós podíamos pagar. Isso é chamado evangelho da salvação. O evangelho em que nós sabemos que quem nos salvou foi... Como é o nome dele? Só que o evangelho da salvação é a porta por onde entramos. E muitos, no final dos tempos e nos últimos dias, serão salvos apenas pelo evangelho da salvação. E não entenda que eu chamei de apenas, menosprezando isso. É a maior dádiva que a terra recebeu, a salvação em Jesus. Contudo, eu creio que você tem tempo. Alguém recebe isso? Eu creio que você tem tempo. Vem muitos e muitos e muitos anos pela frente, para que a salvação que você recebeu de Jesus gere em você reino. E existe diferença, pastor, entre o evangelho da salvação e o evangelho do reino? Sim. No evangelho da salvação eu sou salvo porque Jesus me salvou. Quem teve um encontro com Jesus, levanta sua mão. A salvação te encontrou. Mas no evangelho do reino, por ser salvo, você faz parte do reino. Você serve. Não, Jesus não te salvou para que você pudesse sentar nessa cadeira aí e glorificar apenas o seu santo nome. Jesus te salvou para que através de você o nome dele seja glorificado. São coisas diferentes. Que bom que a tua boca glorifica a Deus. Mas como é extraordinário quando os teus pés glorificam a Deus. Como é extraordinário quando o teu cérebro glorifica a Deus. Como é extraordinário quando o que você vende glorifica a Deus. Como é extraordinário quando a comida que você faz glorifica a Deus. Como é extraordinário quando no ministério que você serve, isso é para a glória de Deus. No evangelho do reino você serve a Deus. O evangelho da salvação tem a ver com o bebezinho que dá nos braços de Revila ali. O que a gente pode esperar daquele bebezinho? A não ser sorrisos, choros. Ele não pode se alimentar sozinho. Ele não pode se banhar sozinho. Ele não toma decisões sozinho. Ele depende de mamãe, ele depende de papai, ele depende de vovó, ele depende do professor, ele depende das pessoas. Mas Jesus providenciou para ele papai, mamãe, vovó, tios. Só que um dia ele vai crescer. Quantos creem que vai ser uma criança próspera? Quantos creem que ele vai tomar decisões que vão impactar vidas? Quantos creem que ele vai edificar e nós vamos celebrar por isso? Porque quem cresce se responsabiliza. Quem cresce assume responsabilidades. Quem cresce desempenha algum papel. No evangelho do reino, nós desempenhamos papéis. No evangelho do reino, nós entendemos que George não está tocando guitarra. Ele está louvando. Mas deixa eu te surpreender. No evangelho do reino, quem está lá fora servindo o café, está louvando também. E você que está aí sentado intercedendo por mim, ei, você está louvando.
E você que tudo remou para não chegar aqui hoje, mas você chegou, você está remando. Você está imergido no Evangelho do Reino. 2026 para nós é o ano da santificação. E a santificação faz parte de ser parte do Evangelho do Reino. Se eu me santifico, é porque eu tenho tempo. Não deu tempo do malfeitor que estava do lado de Jesus se santificar. Deu tempo dele se arrepender. Não deu tempo dele parar de roubar. Até porque ali eram os últimos segundos. A única coisa que ele podia fazer era se arrepender. E ele fez. E Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo onde? Ele viu isso de Jesus. Mas eu e você temos tempo. Nós temos tempo para nos santificar. E para algumas pessoas a palavra santificar lembra limpar. Se limpar. Mas não tem problema não. Entender que tem a ver com se limpar. Qual é o problema disso? Nenhum. A única dificuldade é se você entender que essa santificação tem a ver apenas com o dia de hoje, com esse domingo, estando na casa de Deus. Não, não. A santificação é quando tudo que eu faço passa a estar debaixo do governo de Deus. É quando o meu relacionamento está debaixo do governo de Deus. É quando eu vou comprar a minha casa, mas a casa está debaixo do governo de Deus. Essa semana passada eu tive o prazer de estar na inauguração da expansão do Aline Rocha. Mas o que é que eu vi ali? O reino de Deus. Por quê? Porque a liderança está debaixo do reino de Deus. O projeto estava debaixo do reino de Deus. O coração estava diante do reino de Deus. Ou seja, se santificar é colocar tudo debaixo do governo de Deus. Não uma parte, tudo. Você entende o que é tudo? Tudo são os nossos desejos. Tudo é a nossa fome. É o nosso projeto. É aquilo que eu olho e digo, não, mas será que Deus se importa com isso? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Eu estava na praia, perdão, no shopping, e uma pessoa me manda uma mensagem dizendo: pastor, como é que o senhor está? Estou bem. Férias? Férias. De tudo eu fiz, não. Do trabalho. A igreja está queimando aqui. Tanta coisa acontecendo. Aí, mas coisa de escola o senhor não pegou? Disse, lógico que eu peguei. Fiz ficha, fiz slide, fiz um monte de coisa. Olha, mas é bom parar. Mas eu consegui encaixar um tempinho e organizar isso. O que é que eu posso te servir? Pastor, eu queria lhe mandar algo. Eu fiz, estou aqui, pode mandar. A pessoa me mandou R$300 para o meu Pix pessoal. Aí disse, recebeu? Eu fiz, é correio, é? Fez, não, olha no seu celular. Eu, poxa, eu falando. Aí quando eu olhei, olha, chegou um valor aqui.
qual é a intenção? Ele fez: é para o senhor. Leva para Churaclão para jantar. Se não tiver com quem levar Lucas, leve ele. Mas se tiver onde deixar, deixe ele. E não que eu nunca tenha ganhado um presente, mas foi inesperado. Aí eu já me comprometi com o Lucas, que quando ele arrumar uma namorada, daqui a muito tempo, ai dele se parar de segurar na minha mão. É 4. A gente vai para shopping só de espaço, de corredor largo. Menino quando cresce, né? Não vai pegar na mão de pai, não. Vai pegar sim. É graça. Eu levei ele. A gente sentou na mesa e comemos. E ali eu fiquei assim, nossa, eu sou obediente, especialmente quando chega um presente, né? Não foi para comer, eu vou comer. E quando a gente terminou de comer, a pessoa veio e trouxe a conta, e eu paguei e pensei: estou pagando o presente que recebi. Aí, vamos tomar um sorvete. Eu vou tomar com o presente que eu recebi. Aí, claro, eu queria um negócio, ainda dá para comprar com o presente que eu recebi. E foram alguns minutos ali, a gente com aquele negócio com o presente que recebi. Quando acabou, eu fiquei com aquela: uau, não é 20 de setembro, não é dia do professor, não é dia do pai, é um presente. Aí o Senhor me disse algo. Todos os dias eu te dou o presente do tempo. Todos os dias eu te dou o que o dinheiro não pode pagar. E a única coisa que eu quero de você é que você não esqueça que é um presente. A gente valoriza tanto, né? Um sapato novo que compra, uma calça nova que veste, um carro novo que anda, uma moto nova. Ei! Alguns aqui se acordaram às 5 da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 da tarde. Eu não sei que horas você acordou, mas o Senhor te deu um presente. Ele te deu a vida. A vida que Ele te deu é um presente. Porque não é uma vida qualquer, não é um erro, não é um acaso, é um propósito. Quem tem propósito aqui? E o que você tem feito com o seu propósito? O que você tem feito com o presente diário que o Senhor te dá? Para mim é muito comum entrar na sala de aula e ver um aluno que a cabeça está ali, mas o espírito e a alma estão longe. E se a gente não ficar ligado neles, ei, presta atenção. Olha, às vezes eu só faço pior. Repito o que eu disse. Quem é meu aluno sabe. Repito o que eu disse. Não sei. Fiz, que bom que eu percebi, né? Senão você ia perder o dia todo de hoje. Você só perdeu até aqui. De agora em diante você pede se você quiser. Mas de verdade, Ele não está me incomodando, Ele não está falando, Ele não está perturbando, Ele não está batendo em ninguém. Mas me importa isso. Porque se fosse Lucas sentado na sala de aula, eu não deixaria ele fazer o que ele quer. Porque ele não sabe o que ele quer.
porque ele não sabe até onde Deus vai levar ele, e o que ele vai precisar para isso está sendo dado agora. E quando a gente age de qualquer forma, a gente não está valorizando o presente que Deus deu. O presente é tão importante, o tempo chamado hoje é tão importante que é chamado de quê? Presente. Como a gente valoriza o tempo quando senta na mesa com os nossos filhos, sim ou não? Como a gente valoriza o tempo quando vai fazer um exercício físico, sim ou não? É importante ou não é? Quando lemos um livro, quando lemos a Bíblia, quando temos boas conversas, quando rimos. Mas quanto tempo a gente tem desperdiçado sem valorizar o presente? Se a gente valorizasse o presente o suficiente, você não ia dormir hoje sem perdoar quem há muito tempo você carrega rancor dele. Você não pensava que ia sair daqui hoje ileso, né? Não vai. Porque quem valoriza o presente, ele não pode carregar peso extra. Ah, pastor, mas eu fui ferido na igreja. Eu também. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei, você não sabe o que fizeram comigo. Só que peso extra me deixa lento. E para o presente que Deus te deu, é necessária a velocidade certa. E só tem velocidade certa quem perdoa, só tem velocidade certa quem ama, só tem velocidade certa quem obedece, só tem velocidade certa quem está debaixo do governo de Deus. Não, você não pode estar debaixo do governo de Deus se às vezes é Deus e às vezes é você. Não pode. Não pode ser o dia, hoje eu quero aprender, amanhã eu não quero. Você pode ter o dia, hoje eu não estou bem, amanhã eu estarei, pode ser. Mas hoje eu não quero, porque você não quer. Como assim? Como assim você não quer? Cada um de nós carrega um legado. Hoje eu estou bem professor, né? Deixa eu ensinar um negócio aqui rápido. Neto, né? Neto, é você? Glória a Deus. Gostava de multiplicar, Neto? Gostava, né? Física era o problema, né? E potência, gosta? Multiplicação ou potência? Todo mundo sabe a diferença? Deixa eu ver como é que é isso na Libra. Ei, Mirelle, vamos lá. 2 vezes 1. Por favor, igreja. 2 vezes 1. 2 vezes 3. Pulei, né? Dá para ver se você sabe. 2 vezes 7. Isso aí são os múltiplos de 2. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6. Vamos para a potência de 2 agora. 2 elevado a 0. Quanto? Ainda bem que você sabe, viu? Não soubesse. Vai, Mirelle, te vira. 2 elevado a 0 é igual a 1, porque 2 elevado a 0 é igual a 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 por 2 dá 1. Por isso que todo número elevado a 0 é igual a 1. Brincadeira. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4. Sim? Vocês entendem? Vamos chegar no 10 para eu te explicar uma coisa. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, Jesus, 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 9, 512, 2 elevado a 10. Sabe o que eu fiz? Você vai entender agora. Para você estar aqui, você precisou de um pai e uma mãe. Todos concordam? Todos concordam? Ah, meu pai é ausente, mas precisou dele, sim ou não? Minha mãe eu não conheço, precisou dela, sim ou não? Um pai e uma mãe, 2 pessoas, não foi?
Para essas duas pessoas existirem, precisava de quantas? Antes dela? Não era mais duas, era 4. É a potência de 2. Deixa eu te explicar uma coisa. Há 10 gerações atrás. Quantas gerações? 1024 pessoas se relacionaram para gerar você, Aline. Não, você precisa... Peraí, deixa eu explicar melhor. 1024 pessoas, gente. 1024 pessoas é muita gente. Foram 512 homens, 512 mulheres, em lugares diferentes, se relacionaram para eu estar vendo Maiara aqui. O que Deus te deu é tão importante que há 10 gerações atrás Ele já tinha escrito o dia de hoje para você. Da mesma forma, o que você está vivendo, o que você está gerando, vai impactar a próxima geração, a sucessiva, e vai, daqui a 20 gerações, se Jesus não voltar, o que alguém vai estar vivendo, faz parte da tua decisão. O meu pai partiu dessa terra, não me deixou herança, mas me deixou educação. Eu vou fazer de tudo para deixar a herança para o meu filho e para os meus netos. Porque o que não aconteceu até mim, vai acontecer de mim em diante. Quantos declaram isso sobre sua geração? Para isso Deus te deu condição de fazer. Sabe o quê? O tempo. Leia o tema da palavra de novo. Santificando-os para a glória de quem? O primeiro recurso é o tempo. Porque se você não santificar o seu tempo, se você não santificar o que Deus te deu, você não tem prioridades. O que eu mais escuto é porque eu não tenho tempo para isso, porque eu não tenho tempo para aquilo. Quando olha lá naquele tempo que o iPhone, ou que o Samsung mede de uso semanal, está lá 5 horas diárias. Como assim? Não tem tempo para dar uma carreirinha, para melhorar o físico. Não tem tempo. Não tem tempo para ler a Bíblia, não, porque é muito difícil, não tem tempo. Não tem tempo para orar, não tem tempo. Não tem tempo para amadurecer o coração e perdoar alguém. Eu não tenho tempo. Mas tem tempo para perder. Com toda a verdade que flui de mim, flui de vocês, levante a mão quem aprendeu alguma coisa com a internet esta semana. Eu aprendi. Eu não consigo ver muitas mãos por causa do escuro, mas eu estou vendo mãos erguidas. Levanta a mão quem usou a internet essa semana. O número de mãos é a mesma? Por acaso eu estou dizendo que você não vai usar a internet? Não, use. Eu apenas estou perguntando. Você vai seguir sem santificar o seu tempo? Porque o primeiro recurso que Deus te deu é o tempo. Quem perdeu alguém até ano passado? Pai, mãe, avô, amigo. Quem perdeu? Quem queria mais 5 minutos com essa pessoa? Você pode? Esse tempo não existe mais. Você não pode mais. Eu não posso mais. Mas eu preciso pensar nisso, para não perder os meus próximos 5 minutos.
para não perder o que Deus quer fazer comigo hoje. E eu estou deixando para amanhã, para depois da manhã, para daqui uma semana, para daqui a um ano. Quando chegar o verão eu faço, quando chegar o inverno eu faço. Deus quer que você santifique o seu tempo hoje. Se você santificar seu tempo hoje, você sai daqui hoje entendendo que amanhã você vai para cumprir no seu trabalho. Você não vai terminar esse dia sem falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. Você não vai terminar o dia de amanhã sem ser fonte de bênção, de cura para a vida de alguém. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Ei, a graça é extraordinária, vai fluindo através de mim e surtindo efeito em mim. Talvez nada aconteceu com você ainda, porque você não está deixando fluir através de você. O primeiro recurso que você precisa santificar, diga comigo, é o tempo. Na Bíblia existem dois tipos de tempo: o Cronos e o Kairos. O que é o Cronos? A hora. Agora no meu relógio é 19h29. Como é o nome disso? Cronos, tempo. Mas existe outro tempo, que é o Kairos, que é o tempo de Deus. E qual é a diferença do tempo humano para o tempo de Deus? Porque o humano, ele é apressado. O humano gosta de perder tempo, mas quando é algo que ele está interessado, ele quer para agora. Com Deus não é assim. Tudo que Ele quer para você tem a hora certa. A hora de Deus chama-se de Kairos. É maravilhoso quando o nosso relógio bate com o Kairos de Deus. Com 16 anos eu sonhei dando banho num menino. E eu chamava ele de Lucas. Com 24 anos eu descobri que eu era estéril. Com 27 anos, Cleo ficou grávida. Com 28 anos, Lucas nasceu. No Kairos de Deus, um menino de 16 anos ia sonhar, e um homem de 28 anos ia receber a promessa. No relógio de Deus, a tua vitória tem a data certa. No relógio de Deus, a tua vitória tem a data certa. E eu ainda queimando com o presente dos R$300, né? Sexta-feira, o irmão me liga: pastor, e conversou bastante, mandou mensagem. Daqui a pouco ele diz assim: pastor, está quente a igreja? Está. Eu gosto quando a pessoa me diz o que está acontecendo. Está quente. E o lugar onde eu estava sentado, o ventilador está quebrado. Eu não vi. Eu sei que tem um ventilador quebrado, mas eu não sei onde é. Pastor, procure saber o preço do ventilador. Eu vou doar aquele ventilador. Meu filho, olha, isso não vale a pena. Pastor, há 7 anos atrás, eu peguei um copo d'água gelada, bebi e foi meu jantar, porque eu não tinha o que comer. O que é um ventilador comparado com o que Deus está fazendo na minha vida? Quando eu recebi essa mensagem, e eu não nego uma lágrima a ninguém, a lágrima caiu. Eu comecei a pensar: o que é um ano em que o dólar está alto comparado com o Deus que nos trouxe até aqui? O que é um ano em que a gente tem tanto para fazer nessa igreja comparado com Deus que nos trouxe até aqui? O que é um ano difícil comparado com o Deus que tem em suas mãos todo o poder, toda a honra, toda a glória?
Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. E eu comecei: Jesus, eu preciso só fechar qual é a linha do que tu queres aqui, mas está muito claro que a gente não tem tempo a perder. Não tem. A gente não tem tempo para desperdiçar. Porque o teu maior presente hoje, diga comigo, é o tempo. O teu maior presente hoje é o quê? E quem santifica o tempo, faz do tempo solo fértil para grandes colheitas. Quem santifica o tempo, faz do tempo solo fértil para grandes colheitas. Segunda coisa que a gente precisa aprender a santificar, e tem a ver com esse ventilador, e tem a ver com tantas outras coisas, é os nossos talentos. Que nota é essa, meu filho? Dó? Fá. Sol. Lá menor. Fá. Sol. Lá menor. Ele, por ele, para ele, porque dele, sabe o que eu fiz? Eu peguei um conhecimento que eu tenho de nota, perguntei a ele o que ele estava fazendo e comecei a conduzir a igreja de oração. Sim? Deus me deu isso. E para mim é uma dádiva. Ele nos deu inteligência, capacidade, nos deu voz, talento, sim. Mas não foi para eu aparecer. Foi para que o nome dele fosse exaltado através disso. Quem já teve o prazer de comprar uma roupinha para um bebê e vesti-lo? Quem já teve esse prazer? Eu te pergunto, o bebê estava se vendo? O bebê sabe o que ele estava vestindo? Bebê? Olha que não sabe. A gente é que acha bonitinho, sei não. O Rei dos Reis, pisando na terra e dizendo assim: eu vou dar uma voz a ele para ele me adorar. Eu vou dar um coração a ela, que vai ser usado para a minha glória. Eu vou dar a ele a linguagem dos sinais, porque vai ser meu instrumento para meus filhos entenderem a palavra. Eu vou dar àquele ali a capacidade de liderar, para que quem olhe para ele veja a minha liderança. Eu vou dar a esse aqui o meu cheiro. Onde ele chegar, ele vai transpirar a minha essência. Por quê? Porque ele é pai. E o que ele te deu não foi um acidente. E o que ele te deu não foi para você. E o que ele faz quando você entrega tudo a ele é honrar o nome dele, fazendo você prosperar. Não entenda a prosperidade como dinheiro.
Entenda a prosperidade como saber que o que você faz vem do céu. É vender um carro e entender que veio do céu. É fazer um programa de computador e entender veio do céu. Aí eu tiro a honra que era para mim e coloco na mão daquele que me deu. Tem coisa que quando a gente conta as pessoas ficam, será? Pastora Cleo, a gente tocava juntos quando era adolescente. E a minha mãe é analfabeta, meu pai estudou até a 4ª série. Mas minha mãe canta os louvores tudo errado, mas canta no tom e no ritmo, é incrível. E adolescente, você quem é mãe sabe, como o menino gosta de aperrear, é ou não é? Aí eu ficava aperreando minha mãe com a letra errada que ela cantava. Para só o tom para eu poder puxar um negócio aqui. Ela cantava um louvor de Chile que era assim, ó. De madrugada, quando o galo canta eu oro. Quem conhece? Lá em casa o louvor não era assim. Lá em casa era assim, ó. De madrugada. Aí você botou um tom que me quebrou, né? Aumenta um tom aí, vá. Aumenta mais um. Aí terceira. Perdi. De madrugada, quando o galo bate ouro. Canta de novo, manhã. De madrugada, quando o galo bate ouro. Como é que um galo bate ouro? Está na Bíblia. O galo batendo ouro. Não sabia, né? Na escola bíblica, meu tio era professor, pai de Erlânio. Ô tio, onde é que na Bíblia diz que o galo bate ouro? Eu falei, meu filho, quando é que você ouviu isso, hein? Eu falei, mãe. Mas minha mãe cantava no tom e no ritmo. Meu pai não cantava nada. Graças a Deus eu puxei a minha mãe. E quando eu cantava em casa, ela me acompanhava. Tudo que eu cantava, minha mãe cantava. Errado, mas cantava. Quando eu estava tocando violão, eu ouvia a minha segunda voz lá na cozinha. E eram dias e dias de louvor e ela nunca reclamou. Graças a Deus. Ela achava bonito me ver cantando. Aí eu peguei abuso. Perdão, a palavra é essa. Abuso. De ouvir nota errada. Eu tenho que me converter ainda mais nisso. Porque se a minha mãe, que não sabia ler, nem escrever, conseguia cantar no ritmo certo e na nota certa, como é que alguém que pode se esforçar não canta no ritmo e na nota certa? Isso é uma pergunta que eu estou me fazendo. Cleo cantava na nota errada. Era um dos motivos porque eu não queria casar com ela. Cleo não pegava uma nota, era absurdo isso. Eu tocava e ficava, é dó. Ela, qual é a próxima? Eu não sei o que ela vai cantar. Agora, me dissesse muito em cima, eu disse, porque eu só sei agora. E eu era chato assim mesmo, desse jeito, nesse nível. Um dia eu, com toda a minha adolescência chata, abusado. Ela, qual é a nota? Eu, peraí. Qual é a nota? Eu, peraí. Daqui a pouco essa menina diz, não lembro que nota foi. É tal nota. Eu fiz, tá bom. E eu procurando ela. Quando eu botei era a nota que ela disse. Olha! Aí eu comecei a querer casar com ela. Olha! O menino que tocava baixo disse, glória a Deus! E ela tocou o louvor todinho. Dali em diante, ela parou de me perguntar a nota. E eu perguntei a ela, né? Só que foi o que aconteceu. Ela, eu estava ali com o teu abuso. Eu vi um negócio no meu ouvido e falei assim, ó. É dó.
E dali em diante, Cleo começou a cantar no ritmo e na nota. Aí eu me apaixonei por ela. Não foi isso não, mas foi uma das coisas, uma das muitas qualidades que ela tem. Ela canta na nota, canta no ritmo. Sabe o que Cleo fazia? Ela estudava. Sabe o que Cleo fazia? Ela pesquisava. Não tinha Google, não tinha Gemini, não tinha ChatGPT, não tinha revista de notinha. Tinha ou botar a fita no som e começar, ó. Porque tem dons que vão se revelar sem nenhum esforço seu. Existem outros dons que vão se revelar quando você entender que não vem de você, mas passa por você. Eu não me vejo pregando ali na frente. Que bom que você não se vê. Por isso que Deus vai te usar quando você se permitir. Mas pastor, eu queria tanto fazer tal curso, mas eu sou tão ruim em português. Deixa eu te contar um segredo. Bumbum na cadeira, livrinho aberto, olhinho aberto, oração feita, ninguém te para mais. Até porque no vestibular de 50 vagas, quem aqui precisa de 2? Você só precisa de 1. Os inteligentes, os capazes, os que têm soberba em seu coração, ficam com as outras 49. E você que vai passar porque crê, porque se esforça, porque entende que é limitado, porque entende que precisa muito para chegar em algum lugar, Deus vai te dar. Eu sou um exemplo disso. Para mim, a minha aprovação foi um milagre. Mas foi um milagre que passou por horas e horas e horas de estudo. Foi um milagre que passou por horas e horas e horas de leitura. Foi um milagre que passou por dezenas, centenas e milhares de exercícios resolvidos. Foi um milagre porque eu não merecia. Foi um milagre porque eu não podia. Foi um milagre porque quem fez foi Deus. Então a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a eternidade é dele. E eu fiz um pouquinho. O segundo recurso que você não pode negligenciar é o seu talento. Eu não entendo como é que alguém canta tanto, é tão entoado, e não entende que precisa louvar o Senhor na sua casa. Só canta com o microfone. Os maiores momentos de adoração na minha vida foi eu e um fone de ouvido. Você precisa disso aqui? Quem adora, adora no carro, adora no banheiro, adora na sala, adora no PG, adora. Aí o que Deus faz? Já que tu está adorando em todos os lugares, deixa eu te posicionar para levar a minha igreja a adorar. Até porque como é que tu vai levar as pessoas para um lugar que você não vai? Estão abertas as audições para o Ministério de Louvor, sim? Condições. Número 1, qual PG que você faz parte? Como é que eu vou levar essa quantidade de pessoas se eu não estou disposto a levar 6, 7, 12, 40, 50? Está errado. O teu primeiro posicionamento é no teu altar. Se o que eu estiver falando aqui não se refletir na minha casa, eu sou uma farsa. E a gente não está numa igreja de farsas. A gente está numa igreja que adoramos em espírito e em verdade. A primeira paulada é na minha cabeça. Porque eu já fui o músico da igreja.
O que chegava, montava a guitarra, e a minha importância era afinar minha guitarra e tocar. Anos e anos da igreja, não sabia um versículo bíblico, orava para começar culto e quando terminava culto, não sabia o tema da palavra, não tinha relacionamento com ninguém. Eu era uma estrela cadente. Até que um dia eu entendi que o Senhor não me chamou para um evangelho em que Ele fez tudo e eu não faço nada. Ele me chamou para um evangelho do reino. E no evangelho do reino, o que Ele me deu é dele. Se Ele me deu, é para Ele. Se Ele me deu, eu preciso exaltar a Ele. Êxodo 31, coloca por favor, verso 1. E disse o Senhor a Moisés, Moisés era o líder, verso 2: eis que chamei pelo nome a Bezalel, diga o nome dele, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. Preste atenção. Eu fiz que ficasse pleno no Espírito. Ei, eu fiz que ele ficasse pleno na guitarra. Eu fiz que ele ficasse pleno na elétrica. Eu fiz que ele ficasse pleno dando aula. Eu vou ter que dizer quantas profissões para entender que até o nível máximo que você alcançar é ele que fez. Você acha realmente que foi você? Foi? Meu Deus. Eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e capacidade artística. Não é louco você entender que amanhã tu vai ter uma aula de física e tu vai entender porque é Deus que está te fazendo ficar pleno nisso. Ah, pastor, mas eu não entendo física. Que bom. Porque se tu entendesse tudo, tu era pleno em tudo, sem fazer nada. Que bom que Deus colocou uma âncorazinha para tu lembrar que tu depende dele. Por acaso aqui está escrito, eu fiz ele ficar pleno em tudo? Não, diz que ele ficou pleno em quê? Capacidade o quê? Artística. Vai, continua. Verso 4. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Você pensa que só existe ouro, prata e bronze? Existem vários e vários metais na tabela periódica. Naquele tempo já se conhecia mais ou menos 72 tipos de metais. Mas o Senhor deu uma capacidade específica a ele em ouro, prata e bronze. Porque o que Deus queria fazer através dele tinha a ver com ouro, prata e bronze. E o que isso quer dizer? Que ao invés de você estar frustradinho e frustradinha porque não está conseguindo fazer o que você quer, tem que entender para o que Deus te chamou. Para ser bom. Se é no ouro, na prata e no bronze, agradeça pelo ouro, pela prata e pelo bronze. Porque talvez Deus me fez bom no aço, mas você foi no ouro, na prata e no bronze. Você quer cantar, é? E se Deus te chamou para pregar? Cantar é ser bom no cobre. Você pregando é bom no ouro, na prata e no bronze. Ninguém pegou? Um aluno mandou um recado pelo Instagram para mim, professor. Aí daqui a pouco eu não respondi, ele mandou pastor. Pegou baixo, não foi não?
professor, aí depois pastor. Eu queria medicina. Toda a minha vida eu pensei em medicina. Mas duas coisas me disseram que não é medicina. Primeiro, quando eu botei lá no SISU, a minha posição ficou 203ª de 40 vagas. Então Deus falou claramente que não era medicina. E a segunda é que antes de eu botar eu fiquei, eu acho que eu quero ser engenheiro. E eu não fiquei decepcionado quando eu botei meu nome e ficou no 200º. O que é que o senhor acha disso? Eu fiz, eu não acho nada. Você já orou? Porque se você está querendo fazer engenharia porque não conseguiu agora, eu lhe aconselho a não fazer. Estude mais, ano que vem você consegue. Mas se você vai fazer esse curso porque você entendeu que a porção de Deus para a tua vida é essa, se prepare para prosperar. Porque sim, Deus usa os fracassos para alinhar o nosso propósito. Sim ou não? Quem já sofreu fracasso e foi alinhado, levanta sua mão. Hoje, pastor, e quem sofre derrota, eu já sofri muitas. Especialmente derrotas de coisas que eu decidi sem consultar a Deus. A derrota é um alinhamento. É um alinhamento de personalidade, é um alinhamento de intimidade, é um alinhamento de posição. Aí eu não procurei saber ainda, né? Esse negócio fecha dia 29, eu acho. Estou esquecido agora. Quando for dia 29, eu aguardo notícias. Até porque ele tem até lá para orar. Para desenhar e executar trabalhos. Diga para mim quem são os 3 metais: ouro. Pode fechar o texto. Esse rapaz aqui, ele fez a pia, o propiciatório, a mesa. Ele ajudou a construir a arca. Você tem noção o que é que Deus usou esse homem para fazer? Mas Deus deu a ele o quê? Plenitude. Quem quer ser pleno aqui? Santifique seus talentos. Se você quer ser pleno, santifique os seus talentos. Trabalho técnico com unção é recurso ilimitado. Trabalho técnico com unção é recurso ilimitado. Se prepare, porque o que Deus vai te dar para você viver o que Ele quer que você viva vai ser ilimitado. Diga comigo, ilimitado. Agora declara para quem está do teu lado. A gente não fez isso hoje, né? Diga assim: o que Deus tem para ti, o recurso é ilimitado. O primeiro recurso foi o tempo. O segundo recurso são os talentos. E o terceiro é o dinheiro. Aqui pela primeira vez, nossos ofertantes e dizimistas são generosos e voluntários. Ou seja, ninguém aqui é forçado a. Se faz, faz com amor. Se faz, faz porque entende o princípio disso. Faz porque sabe a quem serve. O dinheiro é um senhor horrível, mas ele é um bom servo. Com dinheiro você paga a conta. Com dinheiro você paga Netflix e assiste The Chosen. Com dinheiro você faz uma viagem. Muitos aqui esse ano vai para Gramado. Quem já foi em Gramado? Quem não foi ainda? Você vai. Se você não foi ainda, eu convido você a ir lá em Igaraçu e ver o Gramado de Igaraçu. Você já vai ter uma noção de como é Gramado lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, perdão. É Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Jesus. Rio Grande do Sul. É lindo. Não é bom quando o recurso nos permite fazer isso? E tem algum problema com esse recurso?
Existe problema quando o meu recurso não é santificado. Eu vou dizer de novo. Existe problema quando o meu recurso não é santificado. Porque o meu recurso santificado, ele alimenta meus filhos. O meu recurso santificado, ele paga minhas contas. O meu recurso santificado, ele me leva a um crescimento. O meu recurso santificado, ele faz com que a igreja que eu faço parte prospere. Sim ou não? Eu nunca tive dilema com dízimo. Porque meu primeiro dízimo foi R$1. Eu dava aula de violão e era R$10. Quanto? Quanto é 10% de 10? R$1. Eu dava R$1. E eu tinha vergonha disso, porque na igreja que eu fazia parte, tinha um negócio, que eu esqueci o nome daquilo. Aí tinha o nome, a letra. Aí tinha no L, você botava o seu envelopinho, e no seu envelopinho vinha o valor. Janeiro, tinha um visto do tesoureiro. E o meu, eu comecei a ofertar, eu acho que foi em março. Então janeiro, fevereiro, estava em branco, e em março tinha lá, R$1. E eu dei aquela olhadinha santa no envelope dos outros. E quando eu olhei, tinha lá 100, 200. E eu senti inveja santa. Inveja santa. Não sei se existe isso. Eu olhei e disse: um dia meu dízimo vai ser maior que esse. Eu não tinha sonho de comprar um carro. Eu tinha sonho que meu dízimo fosse grande. No primeiro mês, R$1. No segundo mês, R$1. No terceiro mês, eu ganhei mais um aluno, Erlânio. Continuou R$1, porque ele não me pagava nada. Está me devendo até hoje. Mas o Senhor foi suprindo necessidades. O Senhor foi me dando graça. O Senhor foi me dando misericórdia. E o dízimo foi aumentando. E o dízimo foi aumentando. E aquilo foi gerando alegria. E eu fui realizando o meu sonho. Não, você não precisa sonhar em ter dízimo alto, não. Isso era um sonho meu. Porque eu entendia que quando eu dizimava, o som melhorava. Quando eu dizimava, a luz melhorava. Quando eu dizimava, a parede caía. Quando eu dizimava, o chão ficava pronto. Quando eu dizimava, mais vidas eram alcançadas. Quando eu dizimava, eu conseguia encontrar ou promover pessoas para que eles pudessem ir aonde eu não podia ir. Por isso eu nunca tive problema com o dízimo. Por isso eu nunca tive problema em partilhar. Porque dado o que sobra é bonito, mas partilhar é algo que vem de Deus. É quando eu entendo que sim, eu estou me privando de algo aqui, mas eu estou me privando por alguém. Quem santifica seus recursos prospera. Quem santifica seus recursos não dá o seu dinheiro ao diabo. Ei, pastor, e se dá o dinheiro ao diabo? E você acha que está dando dinheiro a quem jogando o tigrinho? Eu conheço uma pessoa que ganhou R$60 mil no tigrinho. Perdeu R$98 mil depois. Eu conheço um que me disse: eu nunca perdi no tigrinho, mas Deus me disse: se santifique. Aí eu parei de jogar. Aí Deus começou a abrir portas. Portas que eu nunca imaginei passar. Aí eu estou passando agora. Porque aquele dinheiro vinha e ia embora. O dinheiro que vem agora vem e eu santifico. Vem e eu invisto no que é certo. Vem e eu sei de onde ele vem. Todo
mundo concorda que se no tigrinho alguém está ganhando, alguém está perdendo? Sim ou não? Alguém vende roupa aqui? Quem vende roupa? Vende roupa? Glória a Deus. A roupa que a irmã, acho que é a irmã. A roupa que a irmã vende veio do trabalho de alguém. Alguém foi, trabalhou e comprou uma roupa. Você não tomou nada de ninguém. Aquilo ali é resultado do fruto do trabalho de alguém. Sim ou não? Agora imagine, tu ganhar um dinheiro todo dia que tu sabe que alguém está perdendo. Perdendo a saúde. Perdendo a vida. E você está feliz porque você está ganhando. Jesus não jogaria tigrinho. E eu sou discípulo dele, eu também não jogo. Pastor, o senhor está me ferindo. Não, eu estou te falando a verdade. Ou eu santifico os meus recursos, ou ele não é senhor de tudo. Você acha que tem alguma diferença de alguém que está jogando tigrinho e alguém que está investindo em pornografia? Alguém está perdendo ou não? Sim ou não? Ah, mas só porque você não está vendo pode. O meu dinheiro é santo. O sorvete que eu tomo, eu sei de onde veio o dinheiro. Os 300 reais que me deu, eu saí. Aqui. Aí, almoço, não sei o que. Estou eu no centro do Recife comprando ventilador. Aí me deu saudade, porque tem 2 lugares, sabe, que faz parte da minha infância. Um eu não posso dizer o nome, porque é um cachorro quente que a gente chama carinhosamente de seu Pereba. Eita. E outro é o caldo de cana do Galego. Duvido ter bicho de chaga no caldo de cana do Galego. Duvido. A cana dele é bem raspadinha. Bicho de chaga não vai ficar numa cana raspadinha daquela, né? Não é nada. Que bicho de chagas. Estou eu lá, tomando caldo de cana. Aí coisas leves, né? Um pastel, um pedaço de bolo. Tinha corrido um dia antes, então eu estava no shape. Estava pago, entendeu? Aí eu ligo para a Cleo. Estás aonde eu? Caldo de cana do Galego, ela. Vou pro Pereba. Meu Deus, não posso chamar ele de Pereba não. Misericórdia. Vou pro seu Pereba. Disse, vai lá, daqui a pouco eu chego lá para pagar. Aí chega uma senhora. Eu tô com fome, se tava. Quer comer o quê? Ela. O senhor tem quanto? Eu digo, que fome é essa, hein? Menina. A senhora quer o quê? Ela. Um caldo de cana do grande, viu? Se pegue. Ah, pegou. Que mais? Ela. Coxinha, será que tem de charque? Eu fiz. Não teve nem pra mim. Deixa eu ver, tem que de charque você? Tem. Papai, a última é da senhora. Ela pegou. Comendo aqui, fez. Ainda cabe mais um negocinho. Eu vou fazer o quê? Se a senhora quer comer, a senhora não disse que ia lhe dar? Esse bolinho dele, disse, pega o bolo. Aí ela pegou o bolo, botou na minha boca. Experimente. Mas o bolo é sério. Ele morda o bolo. Eu mordi, gostoso. Não é bom, irmão? Se é. Depois que ela terminou de comer, eu estava com uma fome. Mas quando eu olhei para o Senhor assim, sabe o que eu vi? Fiz. Aquele ali é abençoado. Total da conta. Por isso que eu gosto de comer lá. 14 reais. Só o dela, né? Quando eu fui pagar, disse, tem Pix, moço? Tem. Eu sou bom de conta. Quando eu paguei, fechou. Era a sobra do dinheiro da menina que tinha mandado. Exatamente o valor da sobra do dinheiro que a menina me mandou. Para eu jantar com o Cleo e com o Lucas. Na hora, Jesus, 14 reais sobrou daquele dinheiro. Eu fui pagar o de Cleo e fiquei pensando nisso, né? Fiz, olha, a minha família comeu. Preste atenção nisso. A minha família comeu. Eu fiz um agrado para minha esposa.
Nós tomamos sorvete. Ainda sobrou para abençoar alguém. Aí você está se perguntando por que o meu está dando e o seu não. Porque quando eu fui almoçar eu santifiquei. Porque quando eu fui tomar sorvete eu santifiquei. Porque quando eu fui comprar o presentinho para ela eu santifiquei. Porque na hora de alimentar alguém você precisa estar santificado. Quem santifica seus recursos vive o extraordinário. Diga assim comigo: eu vou. Não, com força. Diga: eu vou santificar os meus recursos. Lembra que eu comecei falando que santificar era limpar, Vado? Eu não falei que era limpar. Suane, por favor, me dá aquela bolsa aí. Cadê Suane? Ai. Pode deixar aqui, viu? Não precisa pegar não. Obrigado, Su. Diga assim: enquanto eu viver, a obra dele será a minha prioridade. Acenda as luzes, por favor, da igreja. Eu preciso ver. Fica de pé só os homens que vestem camisa tamanho 5. Camisa tamanho 4. Só homem que veste camisa tamanho 4. Levanta a mão para eu ver. Homem que veste camisa tamanho 4. Fica de pé, por favor. E quem está lá atrás, fica assim com a mão. Glória a Deus. Tamanho 4. Fica de pé, só para eu poder ter noção. Homem que veste camisa tamanho 4. Tamanho 4.